Igreja, continuamos com nosso tema Caminhando com Jesus. A semana passada falávamos referente ao fato de que caminhar com Jesus significa viver, proclamar e praticar o reino de Deus. E gostaria nesta semana de continuar trabalhando nesse assunto, porque quando você caminha com Jesus, primeiro você abraça o projeto do reino de Deus. Em segundo lugar, você abraça aquilo que o reino de Deus exige de nós. E o reino de Deus é o melhor que Deus tem para nos oferecer, mas Ele também tem algo para nos pedir e para nos cobrar a partir desse reino que a nós vem. E quanto mais pudermos entender o que significa o reino de Deus, melhor podemos fazer com que ele se torne realidade na nossa vida e ao nosso redor. Eu gostaria de ler um conhecido salmo, Salmo número 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Veja que quero que você tenha um entendimento um pouquinho mais, diríamos assim, panorâmico, à luz da Bíblia, do reino de Deus. Este texto que acabamos de ler diz que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Com este texto você já consegue perceber que o reinado de Deus está além dos limites individuais, dos limites do próprio povo de Deus, Israel, mas a terra inteira está sob o domínio divino. E quando você olha para o Antigo Testamento e a mensagem dos profetas, você sempre vê essa particularidade dos profetas de não limitar a Deus apenas ao povo de Israel. Diríamos que o povo de Israel é o povo que Deus escolheu. É o povo no qual Deus decidiu habitar de maneira particular, mas que de maneira nenhuma o reinado de Deus se limitava ao povo de Israel. Os profetas tinham muito cuidado em não limitar a Deus como se ele fosse uma espécie de Deus tribal, ou apenas de um Deus nacional. Apesar de que Deus é chamado de Deus de Israel, ele não se limita em seu reinado a Israel. E o texto que acabamos de ler é uma mostra disso. Do Senhor é a terra e sua plenitude. Ele reina e domina sobre a terra. E isso fica muito evidente quando você vai ao livro de Isaías. Nós já estudamos o livro de Isaías de maneira bastante genérica, mas ao mesmo tempo bastante precisa na escola dominical. E se você tem tempo em casa para ler o livro de Isaías, você vai perceber um detalhe, que Isaías começa emitindo um julgamento divino contra Israel e contra Judá. E o profeta começa, por exemplo, trazendo e colocando em evidência o pecado de Israel, com aquele famoso texto de Isaías 1, diz que o boi conhece a seu dono, e o jeguinho conhece o lugar onde ele dorme, mas Israel não conhece quem é seu Deus. E Isaías fala sobre as maneiras como Deus iria julgar Israel, como Deus iria exercer o seu reinado depois daquele julgamento. Isaías também vai falando sobre a promessa de um rei vindouro. Na primeira parte de Isaías, a partir do capítulo 9, está aquilo que nós chamamos do livro do Messias, que são 3 capítulos, se eu não estou errado, o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 de Isaías, onde está a famosa promessa do menino que nasce, do menino que governa e que sobre seus ombros está a régia autoridade que foi lhe conferida.
e será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então veja só, Deus está fazendo um juízo contra seu povo, um julgamento. E Deus, ao mesmo tempo que julga, promete a vinda de um rei e de um reino. Mas na medida que Isaías vai avançando, especialmente do capítulo 1 ao capítulo 40, de repente o profeta, diríamos assim, começa a apontar sua palavra na direção das nações e dos reinos desse tempo. Quando termina o livro da promessa da vinda de um rei, começa o profeta Isaías apontando para Babilônia, a grande potência de aquele tempo. E prossegue o profeta no capítulo 14, versículo 24, profetizando contra os assírios. Logo continua profetizando contra os filisteus. No capítulo 15, ele profetiza contra a nação de Moabe. No capítulo 17, contra Damasco, aquilo que hoje é Síria e Efraim. No 18, contra a Etiópia. No 19, contra o Egito. No capítulo 20, fala do cativeiro dos etíopes e dos egípcios. E volta novamente a Babilônia no capítulo 21, profecia contra Dumã no 21:11. E assim prossegue o profeta de Deus contra Tiro no capítulo 23, naquele famoso e célebre capítulo, né, do capítulo 23. Por que eu trago a colação este panorama, diríamos assim, a grandíssimos rasgos de Isaías? Porque aqui você pode ver claramente que nos profetas e na palavra dos profetas, o reinado de Deus está além de Israel. Deus chama-se Deus de Israel, mas Deus também é o Deus das nações. Do Senhor é a terra e sua plenitude. E isso nós temos que entender como povo de Deus e tê-lo sempre bem presente na nossa caminhada. A vezes olhamos para aquilo que acontece no mundo, hoje, o que acontece no mundo. Covid, países em crise, economias caindo, economias sustentadas de maneira artificial. Há países em que as pessoas recebem $600 por semana, se eu não estou errado. No Brasil, um promédio de 600 e até R$1.200 por mês. E parece, e dá a impressão que as economias estão superficialmente flotando. Mas chega uma hora em que o ar vai acabar e pode que elas afundem. E estão os dilemas da guerra. China contra Índia, né? China contra Japão, Coreia do Sul, contra os países do chamado colar de pérolas. Turquia, em pé de guerra contra a Síria, em pé de guerra em Líbia, se cutucando com o Egito e com a Grécia. Temos Armênia contra Azerbaijão. França apoiando Grécia para tentar encarar a Turquia. Parece que o mundo, de alguma forma, escapa de controle e muitas pessoas vivem nessa ânsia, nessa angústia, nesse dilema de que parece que as coisas começam a sair do controle e muitas se angustiam com isso. Mas quando você olha para os profetas, você percebe que por mais terrível que o panorama do mundo da época estivesse, Deus não havia perdido de vista, jamais havia perdido de vista as nações. E que Deus observa, que Deus julga e que Deus emite seus decretos para colocar em ordem novamente a sua criação. Por isso que o profeta Isaías dizia que quando Deus emite juízos ou julgamentos, os habitantes do mundo aprendem justiça. Deus nunca perdeu esse controle das coisas, por mais caóticas que parecessem. Deus julga, Deus reordena e Deus emite seus julgamentos para que os homens aprendam justiça. Porque muitas vezes, porque eu trago esse ponto para que nós possamos entender aqui?
Porque muitas vezes os cristãos achamos que Deus se limita à igreja. E a vezes somos muito, diríamos assim, igrejocentristas, pensando de que apenas Deus está na igreja. E eu digo para vocês, Deus está agindo no mundo. Nunca, nunca, jamais a história do mundo foi perdida do controle divino. E mesmo que não sejamos ignorantes das coisas que acontecem nos reinos deste mundo, queridos, Deus jamais perdeu e tirou o olho das nações, diríamos assim. E há um livro no Antigo Testamento que ilustra de maneira bastante clara este reinado de Deus sobre tudo. Quando você lê, por exemplo, o livro de Daniel, você encontra o seguinte, que Daniel pouquíssimas vezes fala de Israel. Quando você lê Daniel, você percebe que Daniel, ele está mais focado nas nações, nos reinos deste mundo. As visões que ele recebe estão além do povo de Deus. Ele consegue ver as nações a partir da história subsequente que teria que viver a nação de Israel, mas também Deus lhe permite no capítulo 12 de Daniel ter pelo menos, diríamos assim, um vislumbre do final dos tempos. E Daniel é aquele homem que vai profetizar os tempos vindouros até a chegada de Cristo. E vai ser, pois, João no Novo Testamento, aquele que vai tomar, diríamos assim, o lugar de Daniel para ter uma visão de Cristo até a segunda vinda. E este Daniel que foca nas nações e que foca no reinado de Deus sobre todas elas, ele tem uma palavra no capítulo 3, no capítulo 2, quando no versículo 21, ele diz o seguinte, e disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Prestem atenção agora, está falando do reino de Deus. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. A que reis se refere aqui, queridos? Está longe do contexto de Israel. Está falando aqui do contexto universal. Ou seja, Deus está intervindo na história mundial. E Deus tem o controle dos tempos, queridos. Não é o político, não é o chefe do executivo, do legislativo, do judiciário. A Bíblia diz que os tempos estão na mão de Deus, e que o coração dos reis está nas mãos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então este é o primeiro ponto que todo seguidor de Cristo tem que entender. Que Deus está além dos limites da igreja, que Deus está agindo e que nós temos que acompanhar esse agir de Deus, discerni-lo e entendê-lo. E quando você olha para Cristo e sua missão, ele tem dois momentos no qual ele ilustra esta verdade, que Deus é o Deus do seu povo, mas Deus também é o Deus das nações. Vocês lembram quando Cristo envia os 12? Chama-se nos evangelhos a missão dos 12. Deus os chama para curar enfermos, para expulsar demônios, e lhes dá uma proibição. A proibição era esta: por caminhos de gentios não ireis. Ou seja, e diz: eu vos envio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja este primeiro momento.
este símbolo glorioso da missão dos 12. Mas a palavra diz que, um pouco mais à frente, Deus chama 70. E a esses 70 também os abençoa e lhes diz: ide, pregai o evangelho, curai doentes, e proclamai o reino de Deus. 70 pessoas para proclamar o reino. Desta vez, já não mais limitado aos judeus, mas enviado às nações. Diríamos que a missão dos 12 simboliza a missão para o povo de Deus. E a missão dos 70 é a missão para as nações. É muito curioso que todos os rabinos da época de Cristo contabilizavam que o número de nações ou etnias eram 70. Olha este detalhe de Cristo. Nessa época os judeus acreditavam que o número de nações ou etnias, que é diferente que países, etnias, eram 70. E Cristo escolheu 70 como um símbolo de aquilo que a igreja deveria fazer. Por um lado, repete-se então aquilo que Isaías estava fazendo. Num primeiro momento, Isaías se volta para Israel, mas num segundo momento se volta para as nações. Num primeiro momento, Cristo envia 12 para Israel, e num segundo momento, Cristo envia 70, simbolizando o trabalho que deveria ser feito entre as nações. Deus é um Deus universal, queridos irmãos. E se você quer seguir Jesus, tem que entender isso. E esta verdade é fonte de certezas, é fonte de segurança no meio da história tão instável ao longo dos séculos. Da história tão instável como a conhecemos. Então o reino de Deus tem essa dimensão local e essa dimensão universal, e isso jamais podemos ignorar. Eis aí o fundamento do trabalho missionário da igreja a todas as nações. Quando Cristo fala em Mateus 24:14, ele diz assim: e será pregado o evangelho do reino para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha como Cristo identifica a mensagem que deve ser anunciada aos povos: evangelho do reino. Então, distinguimos aqui em um primeiro momento essa dimensão local e universal do reino. Logo temos a dimensão presente e a dimensão futura do reino. Todos os estudiosos do Novo Testamento, e há um grande pensador chamado Oscar Cullmann, e se você é curioso e gosta de estudar detalhes mais profundos da teologia do Novo Testamento, eu recomendo que vocês leiam os livros deste autor. Há um livro fantástico que se chama Cristo e o Tempo. E nesse livro fala um pouco dessa tensão presente e futura do reino. Qual que é a ideia básica de Oscar Cullmann, que deixou marcada para sempre a teologia do século XX? É esta: o reino já está entre nós, mas ainda será consumado. É aquilo que chama-se a tensão entre o já e o ainda não. Quando você lê Mateus capítulo 21, versículo 43, você encontra esta frase tremenda do nosso Deus. Perdão, 21. Portanto vos digo que o reino será tirado de vós, dizia Jesus para os judeus, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. A oportunidade dada a Israel não foi aproveitada por Israel. O reino foi-lhes confiado. O que significa isso? Que através de Israel, Deus queria abençoar a todas as nações.
Israel foi chamado para iluminar as nações. Mas em lugar de iluminar as nações, foram as nações que obscureceram o coração de Israel. E foi tão grande esta influência das nações contra o povo de Deus, que o profeta Jeremias dizia que Israel ensinou a fazer o mal às outras nações. Olha que coisa terrível. E Cristo disse: chega, a oportunidade de vocês acabou. Agora o reino vai ser confiado a outro povo. Sabem quem é esse povo, queridos irmãos? Somos nós, a igreja. E diríamos assim: a igreja não é o reino. A igreja é o povo do reino. Mas a igreja não consegue sintetizar tudo aquilo que o reino de Deus é. Mas a igreja é uma pequena amostra do que Deus quer dar para o mundo. Ou deveria ser. Porque o que é a igreja? A igreja é o povo sobre o qual Cristo reina. No Novo Testamento, a Cristo se lhe conhece como Senhor. Curios. Interessante que era um nome também que o César recebia. E Paulo le dá esse título a Cristo de uma maneira revolucionária, porque está dizendo de uma maneira profética para Roma: o nosso verdadeiro Curios, Senhor, é Cristo, não o imperador. Então a igreja deveria ser o povo sobre o qual Deus reina. E Deus deveria ser o rei, diríamos, não apenas no sentido teológico de confissão e de convicção. Você acredita que Jesus é o Senhor? Sim, acredito. Pois bem, até o diabo sabe isso. Quando estamos falando de que a igreja é o povo sobre o qual Cristo reina, estamos falando de um reinado de fato. Estamos falando de um reinado concreto, que se concretiza no dia a dia, no aqui e no agora. Donde Deus é amado sobre todas as coisas e o próximo é valorado como a si mesmo. Então a igreja é, diríamos assim, o povo do reino. Não é o reino, mas nela o já de Deus deveria se cumprir. Deveria se cumprir. Cristo, em sua oração, o pastor pregava domingo passado, ele dizia: eu em ti e tu em mim, que eles sejam um, assim como tu e eu somos um, para que o mundo creia. Ou seja, a unidade que havia entre o Filho e o Pai é a unidade que deve haver entre nós e o irmão, entre nós e Deus. E nessa unidade o mundo verá que há uma semente, um já do reino, donde vivemos como criaturas reconciliadas. Agora veja, Romanos capítulo 8. Quando acabei o seminário, eu fiz minha monografia, minha tese neste texto. E quando você lê Romanos capítulo 8, você encontra uma palavra que ela é tremenda, para nos ilustrar o que significa o já do reino na nossa vida. A palavra do Senhor diz o seguinte, versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Preste atenção nesta frase de esperança que Paulo coloca: a glória que há de ser revelada em nós. Em que dimensão temporal Paulo está colocando esta frase? A glória que há de ser revelada em nós. No futuro. Guarde esta frase.
Paulo está colocando que esta dimensão da glória que será revelada em nós está lá no tempo futuro, ou ainda não do reino. Prosseguimos na leitura e diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Mais uma vez, a criação está expectante por esse momento futuro, que alcance seu cumprimento, ou ainda não do reino. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Mais uma vez, será. Tempo futuro. Promessa. Não apenas o ser humano será, o ser humano que creu em Cristo será redimido. A criação inteira, aquilo que em grego se conhece como tisis, ela também será, a Bíblia diz assim, ela será reconciliada. Ou seja, a redenção nossa será também a redenção do mundo criado por Deus. Tempo futuro. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Aqui está o ponto onde eu queria chegar. Há um gemido universal, segundo este texto, para que o reino de Deus, que ou ainda não do reino, que é promessa, se concretize. Diz que a criação geme com dores de parto, para que esse ainda não do reino se concretize. E nesse coral universal também estamos nós. Porque o texto que acabo de ler diz assim: e não somente ela, ou seja, a criação, mas também nós, os cristãos. E aqui vem a frase que eu quero tocar, para que nós entendamos esta, diríamos, tensão entre o ainda não e o já do reino. Nós, olha esta frase que Paulo vai usar: nós que temos as primícias do Espírito. Olha como Paulo define a igreja. A igreja é aquela porção da humanidade que tem as primícias do Espírito. E este conceito de primícia é famoso no Antigo Testamento. Primícia, o que é? São os primeiros frutos colhidos. É uma mostra pequena de aquilo que será a totalidade da colheita. Temos as primícias do Espírito, diz o texto. Então Deus nos deu uma garantia antecipada, e aquilo que um dia será definitivo já é realidade em nós. Já deve ser realidade na nossa vida. Você é um adorador? Você é um homem que anela a presença de Deus, uma mulher que anela a presença de Deus? Você é um homem, uma mulher reconciliada com seu próximo? Você já participa da novidade de vida? Você é um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo? A justiça divina, a justiça do reino se expressa a partir dos seus atos? Se é assim, o já de Deus já está agindo na sua vida. E é por isso que a igreja, a nossa igreja, deve ser essa primícia, essa amostra antecipada, um pequeno pedaço do céu, diríamos assim, já presente neste mundo. Por isso que o apóstolo dizia que nós, os cristãos, somos como luminárias que resplandecemos neste mundo, queridos. A vida já começou em nós, a vida eterna já a possuímos em forma de primícia. A vida eterna não adquirimos depois da morte, ela já está em nós. Paulo se cansa de provar esta verdade o tempo inteiro.
A vida de Deus já foi inoculada em nós através do Espírito de vida. Quando João fala uma das 5 marcas de uma pessoa renascida, João diz que aquele que é nascido de Deus não peca, porque ele tem a semente de Deus. A semente é aquilo que é inoculado em nós por Deus, e a partir dali Deus frutifica a eternidade. Quando um dos maiores teólogos do século XX foi-lhe perguntado o que é um santo, e ele responde, esqueci o nome do teólogo, mas estou lembrado do nome do livro. Dice, o paradoxo da vida cristã, seria a minha tradução do espanhol para o português. E ele diz: o santo é uma testemunha da eternidade. E eu fiquei pensando nessa frase, e eu pensei, ele tem razão. Porque todo aquele que nasceu de novo já teve uma experiência com a eternidade aqui no presente. E a partir dessa experiência com a eternidade, que o Filho e a Filha de Deus podem transformar este mundo, queridos irmãos. E aí entram aquilo que um dia estudaremos, as parábolas do reino. Porque as parábolas do reino ditas por Jesus Cristo no capítulo 13 de Mateus, ele sempre diz assim: o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é semelhante. E assim vai narrando várias vezes a expressão é semelhante, se repete constantemente. Já na última parte da pregação de Cristo diz: o reino de Deus será. Mais uma vez, essa atenção da qual eu falei para vocês. E quando a Bíblia diz o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é da menor semente das hortaliças, mas quando ela é semeada, torna-se uma árvore frondosa. O já do reino de Deus é essa semente que foi semeada em Cristo no meio da história, em teu e em meu coração. De maneira que o reino de Deus deve ser refletido na nossa vida. Nós somos a levadura, o fermento, né, que inocula a massa. Como pregou o pastor Hélio a semana passada, nós somos a sal do mundo, o sal do mundo. Ela é pouca, não é muita na comida, mas ela faz diferença. Somos as primícias de Deus na história. Queridos, e entender esta dimensão do já e do ainda não do reino nos torna fortes como um povo. Eu quero terminar com esta reflexão, se há algum jovem me escutando também nesta manhã, porque os jovens são muito seduzidos por ideologias que buscam um mundo mais justo, que buscam um mundo mais equitativo e de alguma forma um mundo com menos injustiças. E são seduzidos por ideologias de direitas e principalmente de esquerdas que nos prometem um mundo melhor. Eu quero dizer para você, todas essas utopias, todas são cópias fracas do ideal do reino de Deus na história. Não troque o ouro do reino pelas bijuterias das ideologias políticas deste mundo. O reino de Deus é justiça, paz e gozo. E o reino de Deus nos chama e nos empurra a fazer realidade o já do reino, a começar pela nossa vida. Por isso que Paulo diz: temos as primícias do Espírito. É o Espírito o que já começou a partir da obra de Cristo na cruz, um novo tempo, uma nova era. A verdadeira nova era começou com Cristo. Paulo usa
uma frase poderosíssima em grego, um novo aion. Aion significa a nova era. A nova era já chegou em Cristo, segundo Paulo. Um novo tempo para a criação, e nós, a igreja, deveríamos ser a viva expressão, as primícias desse tempo novo. Com essa convicção na alma, com essa convicção no coração, os discípulos são enviados a todas as nações. E será pregado o evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim. Deus les abençoe, e que com esta firmeza do já e do ainda não do reino, prossigamos sendo testemunhas abençoadoras enquanto tivermos vida, e abracemos este propósito divino até o fim dos nossos dias. Deus les abençoe, tenham um bom final de semana, um bom domingo, um bom tempo reparador e descanso para todos vocês e sua família. Amém.